Fala galera, tranquilo? Pessoal, vamos abordar uma das principais características ou uma das principais propriedades dos bancos de dados, que é aquela de tratar as transações. E quando nós falamos em processamento de transações em bancos de dados, é importante que a gente saiba que nós temos que ter em mente que nós chamamos muitas vezes esse assunto de propriedades ACID, ou mesmo de transações ACID, porque são as 4 propriedades fundamentais que formam ou que são exigidas quando a gente executa uma transação, que formam esse acrônimozinho ACID, como a gente vai ver. Então nós vamos abordar transações ACID. Vamos lá primeiro, né, pessoal, entender o que é uma transação, professor. O que é uma transação? Qual que é o conceito de transação? E esse conceito já é importante que você saiba. Né? Além de saber as 4 propriedades, como a gente vai detalhar, é importante que vocês saibam o que é uma transação, tá? E olha só a definição, então. Uma transação é um programa em execução ou processo que inclui um ou mais acessos ou operações de banco de dados. Então, olha só, vamos prestar atenção porque esse conceito é importante demais. É um programa em execução ou um processo que inclui um ou mais, olha só, um ou mais acessos ou operações de banco de dados. Então, pessoal, a transação ela é um conjunto de operações, de acessos aos bancos de dados. Então, várias operações, como por exemplo, fazer a leitura do banco de dados, inserir algum dado, excluir dados e atualizar os dados, podem compor uma transação. Várias operações podem compor uma transação. Outra definição, que também é aplicada para a transação, para a gente entender, é que uma transação é chamada, olha só, uma unidade lógica de trabalho, que executa um conjunto de operações em um banco de dados. Então, olha só, pessoal, ela é uma unidade lógica. Como assim? Dentro da transação, nós podemos ter mais de uma operação, podemos ter várias operações de leitura, de inserção, de exclusão, de atualização de dados. Mas ela é vista, ela é encarada, ela é considerada como uma unidade lógica, ou seja, como se fosse uma coisa única. Então, a nossa transação, ela encaixota, ela empacota várias operações, várias manipulações de dados ou acessos aos dados em um banco de dados. Então, uma operação, uma transação, galera, ela pode ter uma, duas, três operações de consulta, uma, duas, três operações de inserção, atualização ou deleção. A quantidade de operações que tem ali dentro não é relevante para a gente definir uma transação. O que é relevante para a gente definir uma transação? Que ela seja essa unidade lógica, tá? Que ela seja encarada como se uma coisa só fosse. Tanto que a gente vai ver que uma das propriedades dela é que ela tem que executar por completo. Se alguma coisa no meio do caminho falhar, então significa que aquela transação não foi bem executada. Além disso, ao final dessa transação, o banco de dados, né, ele saiu de um estado válido, ele saiu de um estado coerente. Ao final dessa transação, ao final dessas várias operações, o banco tem que continuar em um estado válido, tem que continuar em um estado coerente, tem que continuar mantendo as suas regras, as suas restrições de integridade. Então a transação não pode ferir essas restrições. Beleza? Vamos avaliar, né? Vamos falar rapidamente de um exemplinho aqui para a gente entender o que é uma transação e como que a gente verifica essas várias operações dentro. Então, vamos supor, né, que você aqui, né, o cliente A está querendo fazer, vamos falar em nomes, né? O João está querendo fazer uma transferência para Maria. Certo? O João está querendo fazer uma transferência para Maria. Então, quando ele vai fazer essa transferência, isso aqui vai se concretizar como uma transação. Pessoal, que operações, só por alto, nós já podemos verificar e citar nessa transação? Nós podemos, né, ver que vai ter que ser feita a leitura do saldo de João. Vamos supor que ele queira transferir R$ 100. Então, o João quer transferir R$ 100. Ele leu o aplicativo, né, a sistemática vai ser feita da seguinte forma: vou ler o saldo do João para ver se ele tem os R$ 100,
vou ler o saldo da Maria, vou somar o saldo, do saldo de 100 reais no saldo da Maria e vou ter que retirar aqueles 100 reais do saldo de João. No final das contas, o saldo de João tem que ser reduzido em 100 e o de Maria aumentado em 100. Assim, a transação vai se concretizar. Mas percebam que aqui eu citei só algumas, podem ter outras operações dentro, mas só faz sentido acontecer tudo, tá? Não faz sentido só reduzir o saldo de João sem aumentar o saldo de Maria. Então, essa transação é uma unidade lógica. É um conjunto de operações que vão ser realizadas, né, de maneira conjunta. De maneira conjunta. Então, fez a leitura, alterou o saldo, mexeu no saldo do outro, fez a leitura do outro saldo, né, da Maria, e alterou o saldo dela. Aí sim, se tudo isso se concretizar, se não der falha em nenhum desses passos, aí nós vamos ter uma transação. Perfeito? Entendido o conceito de transação, galerinha? Beleza. A transação, né? A transação nos bancos de dados, ela tem 4 propriedades fundamentais. Então preste atenção aqui, ó. Além de você saber o que é uma transação, nós já discutimos o seu conceito e seu exemplo, é de suma importância que você saiba quais são as 4 propriedades da transação. Então nós temos as 4 propriedades que são as propriedades ACID. Então nós temos lá o A de atomicidade, o C de consistência, o I de isolamento e o D de durabilidade. Então saiba, decore, fixe, lembre-se quais são as 4 propriedades da transação: o ACID, atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Com isso, você já vai conseguir acertar a questão. Beleza, mas não é só isso. Nós temos que saber quais são as 4 propriedades, mas também precisamos saber, entender, definir cada uma dessas propriedades. E é isso que nós vamos ver agora, começando aí com a atomicidade. Pessoal, preste atenção no termo, no nome. O que é, ou o que você acha que tem relação com a atomicidade? Átomo. Átomo, pelo menos nas teorias iniciais, tinha a ver com o quê? Tinha a ver com um elemento, um objeto indivisível. Então era algo, né, quimicamente falando, que era indivisível. Lógico que depois vieram as teorias, né, que se divide o átomo em alguns outros elementos. Mas partindo dessa teoria inicial, quando a gente se refere a algo atômico, algo que tem atomicidade, significa que seria ali, né, pelo menos em termos gerais, algo indivisível. E o que é que a atomicidade vem em relação, né, o que é que nós temos em relação à transação? Que a atomicidade vai ser a propriedade que garante que uma transação é uma unidade de processamento atômica. Ou seja, essa unidade de processamento, esse processamento é como se fosse indivisível. Ele pode até não ser. Ele pode até ser subdividido em várias operações, que é o conceito de transação. Uma transação pode ser subdividida em várias operações. Beleza, pode conter várias operações. Mas o processamento de todas essas operações é dado de forma com que isso tudo seja considerado uma unidade de processamento atômica. E aí olha só o que é que isso significa na prática. Na prática significa que independente de quantas operações eu tiver em uma transação, essa transação como um todo, essa transação enquanto unidade lógica de processamento, ela deve ser realizada em sua totalidade ou não deve ser realizada de forma alguma. Olha só, é a propriedade que nos garante, que nos afirma que em uma transação ou é tudo ou é nada. Como assim, professor, tudo ou nada? Olha só, se eu tenho aquele nosso exemplo, né, aquele nosso exemplinho de uma transferência financeira, se eu só fiz a leitura do saldo de João e se eu só reduzir o saldo dele, a transação não está concretizada. Vamos supor que por algum motivo o saldo não consegui transferir aquele saldo para Maria. Pessoal, faz sentido, tem lógica que João perca os 100 reais dele sem que a Maria aumente o dela? Não, porque o objetivo da transação era fazer a transferência de saldo e não simplesmente a redução do saldo de um. Então, se houve falha em alguma das operações que eram para ser realizadas dentro daquela transação, então, olha, vai voltar tudo para o início. Vai voltar o saldo do João para o valor inicial, vai voltar o saldo de Maria para o valor inicial, como se aquela transação nunca tivesse acontecido.
porque só faz sentido ela ser executada por completo. Então, a propriedade da atomicidade nos diz isso. É tudo ou nada. Ou se realiza todas as operações de forma bem sucedida, ou se tiver falha em alguma, o próprio SGBD, o próprio Sistema de Geração de Banco de Dados, vai se encarregar de reverter as operações que porventura já tinham sido realizadas no meio do caminho. Então, você tinha 4 operações para ser realizadas, deu falha na terceira, você vai ter que reverter as 2 primeiras para voltar para o estado anterior ao que a transação tinha se iniciado. Então, isso é que é a atomicidade. Então, dependendo da situação, dependendo do caminho, né? Se é o caminho bem sucedido, se é o caminho ideal, perfeito, em que tudo foi bem executado, então nós vamos chamar essa operação que vai concretizar a transação de operação commit. Ou seja, todas as operações foram bem sucedidas, então aquelas alterações vão ser salvas no banco de dados. Vão ser, né, comitadas, vão ser efetivadas no banco de dados. Porque antes disso, enquanto estamos realizando as operações, na verdade ainda não tivemos um salvamento definitivo, porque pode ser necessário reverter, que é o caso do rollback. Se uma das operações falhou, rollback em todas as operações que tinham sido realizadas até então. Ou seja, rollback significa que a transação vai ser desfeita. As operações que porventura já tenham sido realizadas vão ser desfeitas. E o banco vai voltar para o estado anterior àquela transação. É como eu disse, é como se a transação nunca tivesse acontecido. Então, se João, por algum motivo, não conseguiu transferir, então volta o saldo do João normal, volta o saldo de Maria normal, como se nunca tivesse acontecido. Perfeito? Então, isso é a característica da atomicidade. Detalhes: unidade de processamento atômica, realização de todas as operações de forma bem sucedida, ou não realiza nada, ou não efetiva nada. Não pode efetivar só parte das operações que estão ali. No caso do caminho perfeito, caminho bacana, caminho legal, a gente tem o commit, em que todas as operações são bem sucedidas e é efetivada no banco da alteração. Se alguma das operações falhou, nós vamos ter o rollback. Tá aqui, ó, é tudo ou nada. Aí só um detalhe, né, que pode vir a ser cobrado vez por outra, é que cada uma dessas propriedades é garantida por alguém ou por algum elemento dentro do nosso sistema gerenciador de banco de dados. O caso da atomicidade, pessoal, é o subsistema de recuperação. Tá? Tudo a ver, né? É o subsistema de recuperação. Por quê? Porque se der falha, ele vai ter que recuperar o estado anterior. Então é o subsistema de recuperação que cuida de garantir a atomicidade. Entendido? Não é o usuário que vai lá verificar se foi... Não, é um subsistema, o próprio SGBD vai garantir a atomicidade. Tranquilos em relação a essa propriedade? Vamos então para a segunda propriedade, que é a propriedade da consistência. O que é a consistência? Vamos lá. Antes de tudo, vamos lembrar ou entender que um banco de dados ele possui um conjunto de regras ou restrições, que são as restrições de integridade. Ou seja, tem lá um conjunto de regras, pessoal. Por exemplo, um banco de dados vai ter os valores que são aceitos em determinados campos, em determinadas colunas. Um banco de dados não pode ter 2 linhas com os mesmos valores para todos os campos. Alguns campos vão ter limite de quantidade de caracteres. Então, essas regras, essas restrições estão configuradas e estão lá armazenadas, né, no nosso catálogo do banco de dados, lá nos metadados. Beleza? E essas regras, elas não podem simplesmente ser desrespeitadas. Então, a consistência, o que ela busca? A consistência, ela vai dizer o seguinte, olha, se uma transação, uma transação que se for completamente executada do início ao fim, sem interferência de outras, tem que levar o banco de dados de um estado consistente para outro. Ou seja, tem que levar um banco de dados de um estado que cumpria regras e restrições para um estado que continua cumprindo regras e restrições. Como assim, professor? Vamos dar um exemplo para facilitar. Olha só. Se João quer transferir R$100 para Maria,
Só que na conta dele ele só tem 50. E existe a regra que diz que o saldo de transferência não pode ser maior do que o que ele tem na conta. Então aquela transação não pode ser permitida. Porque tem uma regra que limita aquilo ali. Tem uma restrição que não permite que ele faça aquela transferência. Então não pode ser descumprida a regra. O saldo de João, por exemplo, não pode ficar negativo. Então tem uma regra ali. Se na sistemática, se no decorrer da transação for permitido, o que é que vai acontecer? Vamos supor que João tinha 50, transferiu 100, ele vai ficar com menos 50. Então, se aquela transação for permitida, o banco vai ficar no estado inconsistente, porque pelas regras e restrições daquele banco de dados, o cliente não pode ter saldo negativo. Tá? Cuidado, eu estou dando aqui um exemplo. Eu sei que algumas instituições bancárias permitem o cliente estar com saldo negativo, mas aqui eu estou dando um exemplo que pode existir uma regra dessa, né, que é o mais normal ou mais natural, não poder ter saldo negativo ali. Beleza? Então, a consistência é essa propriedade, que vai garantir que as regras e restrições não sejam descumpridas por uma transação. De quem que é a responsabilidade por garantir a consistência? É dos programadores. Ou dos módulos que impõem restrição de integridade da SGBD, ou seja, os próprios SGBD podem ter módulos que vai garantir algumas restrições. Mas os programadores também podem, né, configurar, desenvolver, declarar quais são as regras e restrições que não podem ser descumpridas. Então essa é a propriedade da consistência. Show de bola? Vamos para a terceira propriedade. Então nós temos a atomicidade, tudo ou nada. A consistência, regras e restrições respeitadas antes e depois da transação. Vamos para a propriedade do isolamento. O que é o isolamento? De acordo com essa propriedade, uma transação deve parecer executar isoladamente das demais, embora centenas de transações possam ser executadas concorrentemente. Galera, presta bastante atenção aqui. O banco de dados ele é compartilhado por vários usuários. Ele é compartilhado por vários sistemas. Então, cada usuário, sistema, pode estar realizando uma série, uma infinidade de transações ali. Não tem como garantir que só vai ter uma transação por vez. Várias transações vão estar sendo executadas durante o uso do banco de dados. E o que o isolamento vai buscar garantir? Que essas transações pareçam estar em separado. Ou seja, olha só, este mecanismo, ou este princípio, ou esta propriedade, funciona como um mecanismo de controle que visa assegurar que nenhuma outra transação, operando no mesmo sistema, possa interferir no funcionamento da transação corrente. Então imagina que João está tentando transferir o recurso para Maria e no meio do caminho, José também está transferindo o recurso para Maria. Só que José fez uma leitura de um valor que por algum motivo ali João alterou depois, ou voltou, ou reverteu. Então veja que tá tendo uma confusão de usos dos valores que estão ali. Dependendo de, né, se isso não for controlado, a gente vai ver no exemplo da leitura suja, se isso não for controlado, os saldos das contas bancárias vão ficar inconsistentes. Por quê? Porque uma transação interferiu indevidamente no resultado da outra. Olha só, o que eu estou dizendo? Eu não estou dizendo que não podemos ter mais de uma transação ao mesmo tempo. Podemos e temos mais de uma transação ao mesmo tempo. O que não pode acontecer é uma transação atrapalhar ou interferir indevidamente no funcionamento da outra. Alterar o resultado da outra de forma indevida. É isso que não pode acontecer. E de quem é a responsabilidade pelo isolamento? É do subsistema de controle de concorrência. Controle de concorrência. Que é quem controla justamente os acessos simultâneos ao banco de dados. Então faz todo o sentido. Então isso é o isolamento. Só que eu vou além um pouquinho aqui no isolamento. Eu quero falar para vocês, né, que nós temos os chamados níveis de isolamento. Aqui, pessoal, vale ter a noção de quais são os níveis, nível 0 ao nível 3, e saber o que é uma leitura suja. E aí eu vou dar um exemplo para vocês.
Só ressaltando, eu vou no final aqui das 4 propriedades dar um exemplo contemplando todas elas juntas. Então vai ficar bem claro até lá, se não ficou até agora. Beleza? Então olha só, nível de isolamento, nós temos o nível 0. Não grava sobre as leituras sujas das transações de nível mais alto. E o que é uma leitura suja? É quando a transação lê dados escritos por uma transação simultânea não efetivada. Professor, dá um exemplo aí de leitura suja, porque agora, né? Você leu ali, beleza, eu entendi a leitura, mas vamos entender isso, o que significa na prática. Então temos lá A, B e C, tá? Vamos colocar aqui A, B e C. Suponha que A, né, ou João, vai transferir R$100 para Maria. Então ele quer transferir R$100 para Maria, certo? O saldo de Maria é 0. Então, no final das contas, Maria tem que ficar com quanto? Com 100. Beleza? Nenhuma dúvida até então. O problema é, vamos supor que José também queira transferir R$100 para Maria. No final das contas, ela tem que ficar com quanto? Ela vai receber 100 de João e 100 de José. Então, ela tem que ficar com 200. Beleza, professor. Então, aí nenhum problema, né? Nenhum problema. Ok. Qual que é o problema ou quando que eu vou ter o problema? João transferiu 100 para Maria. Então, ela ficou com 100. Ela lê, essa transação que fez isso, né? Leu o saldo de Maria, tá quanto? Tá 0. Eu vou adicionar 100. Beleza, ficou com 100. Aí, José, foi fazer sua transferência. Olhou o saldo de Maria. Quanto é que é o saldo de Maria? 100. E jogou mais 100 ali dentro. Então, 200. Professor, beleza, mas aí nenhum problema também, né? Tem. Por quê? Pode ser que a transação de João não terminou ainda. Então, pode ser que antes de terminar a transação de João, ela deu uma falha. Se ela der uma falha, ela tem que dar um rollback. Ela tem que voltar para o estado anterior. Então, na verdade, esse saldo de 100 aqui, ó, ele não deveria ter sido lido pela transação B. Porque ainda não foi finalizada. Então, vai reverter. Então, o que é que acontece? Então, se eu revertir a transferência de João para Maria, quanto que deveria ser o saldo de Maria? Só 100. Só 100. Só que o B já pegou o valor e somou em cima de 100. Então, o B já tornou o saldo de Maria 200. Já tornou o saldo de Maria 200. Então, veja que eles interferiram em um no outro. Por quê? Porque B fez uma leitura suja. E o que é uma leitura suja? É uma leitura de um valor que ainda não foi concretizado, que ainda não foi efetivado. O certo é o B ler o valor só quando a transação A terminar, né? Porque aí, quando o A terminar, vai acontecer o quê? Ou vai terminar o saldo de Maria em 100, se der tudo certo, ou vai retornar para 0 se der errado. Aí o B vai pegar o valor correto. Mas se ele pega um valor que não foi efetivado, que não foi, né, que não sofreu commit, existe aí o risco da gente ter uma reversão da transação anterior e ele ter feito aí uma leitura suja. Perfeito? Nós vamos ver isso de novo no exemplo completo, tá? Aí nós temos o nível 1, que é não termos atualização perdida, né? Não ter nenhuma atualização perdida. No nível 2 é nem ter atualização perdida e nem ter leitura suja. E no nível 3 é o chamado isolamento verdadeiro, que permite aí as leituras repetitivas, né? Permite a leitura repetitiva. E por fim, nós temos a propriedade da durabilidade. O que é a propriedade da durabilidade? Ela nos diz que, olha, se eu fizer mudanças no banco de dados, então esses dados que foram alterados, inseridos, excluídos, etc e tal, eles precisam ser persistidos no banco de dados. E o que é persistir algo no banco de dados? É armazenar de forma durável, armazenar de forma permanente. Significa, pessoal, que depois que encerrou a transação, que João mandou R$100 para Maria, os saldos não devem ser mais modificados a menos que outras transações ocorram. Se Maria tinha 0 e passou para 100, beleza, agora ele é o saldo dela. Até que venha outra transação e modifique o saldo dela, aquele 100 não é para sumir, simplesmente. Aí olha só, essas mudanças não devem ser perdidas por causa de alguma falha após a realização da transação.
Aí eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Por quê? Porque, pessoal, preste atenção comigo. Se acontece uma falha durante a transação, o que é que o SGBD faz? Durante a transação. Ele dá um rollback. Ele volta para o estado anterior. Ele reverte o estado anterior. Então aquilo ali nem... é como se nunca tivesse ocorrido. Agora, se a falha é após a transação executar, então vamos supor que João transferiu 100 para Maria, Maria estava com 0, ficou com 100, beleza. Aí depois faltou energia, caiu a internet, deu algum problema. Isso aí não pode mudar o saldo da Maria. Não pode modificar os dados das transações. Então, após a transação ter sido concretizada, após ela ter sido comitada, os dados, né, não vão poder ser modificados. Aqueles dados têm que ser armazenados de forma permanente. Lógico. O professor quer dizer que esses dados nunca podem ser modificados? Não. Se vier outra transação, por exemplo, do José transferindo mais 100, Maria vai ficar com 200. Então, se vier outra transação, aí, né, pode alterar os dados. Mas aqueles dados que foram alterados têm que ser persistidos, têm que ser armazenados de forma permanente. E permanente não significa para sempre. Significa que, né, não vai ser modificado livremente, a não ser que venha ali uma nova transação. A responsabilidade pela durabilidade, também, assim como pela atomicidade, é do sistema de recuperação do SGBD. Sistema de recuperação do SGBD. Perfeito? Então essas são as 4 propriedades ACID, as 4 propriedades da transação. Professor, beleza, fixei, já sei quais são, mas agora vamos finalizar com um exemplo. Vamos ver um exemplo completo para a gente entender de uma vez por todas aí as propriedades da transação. Tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos supor aqui a nossa transação T1. A nossa transação T1, pessoal, ela quer fazer uma transferência da conta X para a conta Z, tá? De R$100. Então eu quero fazer uma transferência de X para Z de R$100, ó. Eu quero passar R$100, certo? Daqui para cá. É isso que eu quero fazer. Esse é o objetivo da minha transação T1, tá? Ao final dessa transação, todas as propriedades da CID têm que ser respeitadas. E aí vamos avaliar cada uma delas para ver o que pode ou o que não pode acontecer. Certo? Pela atomicidade, pela propriedade da atomicidade, lembrando, uma transação tem várias operações dentro. Pela atomicidade, ou eu realizo tudo ou não realizo nada. Significa o quê, pessoal? Que no final das contas, no final dessa transação, o saldo de X vai ter que estar menos R$100 e o saldo de Z vai ter que ficar mais R$100. Esse é o estado, esse é o que tem que ser realizado. Mas vamos supor que aconteça, né, uma falha no caminho. Ó. Então, vamos supor aqui que o X, né? O X tinha saldo inicial 1.000, o Z tinha saldo inicial 0. Aí é para me reduzir quanto de X? Menos 100, que é para ficar com 900, né? Beleza, né? Não é isso? Primeiro passo. Agora eu vou pegar o 100 e vou jogar aqui. Mas vamos supor que nesse meio tempo ocorreu uma falha. Então agora, pessoal, se eu não fizer nada, o que é que vai acontecer? O X vai ficar com 900 e o Z vai ficar com 0. Ou seja, alguém se apropriou de 100. E não é para acontecer isso. É para acontecer o quê? Se deu falha no caminho, esse 100 tem que reverter para cá. Então volta tudo para o estado anterior. Então os 1.000 do X vão voltar. Isso é a atomicidade. Então se deu tudo certo, professor, como é que eu chamo? Operação commit. Se deu tudo certo, no final das contas, o X vai ficar com 900 e o Z vai ficar com 100. Eu comitei, transação efetivada. Se deu erro no caminho, eu dou um rollback, deixo o Z com 0 e deixo o X com 1.000. Volta ao estado anterior. Isso é a atomicidade. Certo? Isso é a atomicidade. Vamos avaliar a consistência. O que é a consistência? É garantir as regras e restrições. Garantir o respeito às regras e às restrições. Significa que, vamos supor que ao invés de 100, T1 X quisesse transferir 1.100. Pessoal, olha só. Pode existir aqui uma regra
que não permita que o saldo de nenhuma conta seja negativo. Se eu permitir isso daqui, ó, 1.000 menos 1.100, vai dar menos 100. E aí o Z vai ficar com 1.100, né? Que seria a transferência. Então, olha, eu vou estar... Se eu permitir, se o SGBD permitir essa transação de ser realizada, o que é que vai acontecer? O banco de dados vai ficar no estado inconsistente. Vai ficar no estado inválido. Vai descumprir uma regra, descumprir uma restrição. Porque tem um saldo negativo no final. Então, não pode. Então, não se deve permitir essa transação. Para respeitar a consistência. Para respeitar a consistência. Então, não se deve permitir essa transação. Beleza? Bacana, vamos lá. Agora vamos ver o isolamento. Para a gente analisar o isolamento, a gente precisa pensar numa segunda transação. Porque o isolamento tem a ver com mais de uma transação executando ao mesmo tempo. Então, vamos supor agora, pessoal, que aparece aqui, né, uma transação T2 que quer transferir R$200 de Y também para Z. Então, olha só, eu quero transferir 100 de X para Z e 200 de Y para Z. Esse é o meu objetivo, certo? Beleza. Vamos lá, supor os saldos iniciais. Então, vamos supor que X tinha 1.000 inicialmente. Ó, X tinha 1.000 inicialmente. Y tem 2.000 inicialmente. E Z tem 0. Então, X tem 1.000, conta X tem 1.000, conta Y tem 2.000 e conta Z tem 0. Agora, vamos lá pensar na nossa transação. Então, a transação TU, ela iniciou, certo? Ela iniciou. Ela quer reduzir o saldo aqui em 100, né? Ela não quer transferir 100 para cá. Ela vai transferir 100 para cá. Então, eu reduzo 100 aqui e fiquei com 900. Certo? Fiquei com 900. Não mexi no restante. Fiquei 100 aqui, 900. Eu só iniciei a transação. Beleza? E o Z vai ficar com quanto? Com 100, né? Que foi esse 100 para cá, ó. Iniciei aqui, tirei 100 do X e joguei 100 para Z, né? Somei 100 aqui, então fiquei com 100. Isso foi o que aconteceu. Aí a transação T2 vai começar também. Vai executar também. Ela vai transferir 200 para cá. Então eu vou tirar 200, né, daqui, vai ficar com 1.800. Não é isso? E vou tirar e vou somar no Z, né, 200. Mais 200 no Z. Vai ficar com 300. Perfeito, né? Tá certo, pessoal? Se de X eu transferir 100 e de Y eu transferir 200, o Z que tinha 0 tem que ficar com 300. E eu tenho que tirar 100 de X e 200 de Y. Então tá perfeito isso daí, né? Não tem nenhum problema até agora. Qual o problema disso aqui? Nenhum. Não temos nenhum problema. Eu vou colocar o problema agora. Pessoal, para que isso seja válido, essas transações têm que ter sido concretizadas. Mas vamos supor que, por algum motivo, a transação TU tenha dado erro antes de salvar esses valores definitivamente. Então, ela não foi concretizada, ela não foi comitada, ela teve que dar um rollback, ela tem que retroceder. Pessoal, se ela tem que retroceder, na verdade, o que aconteceu aqui, ó? Se ela tem que retroceder, esse 100 não deveria ser somado, porque ele tem que voltar. Ele tem que voltar para a conta X. Só que o que aconteceu? A Y, ela fez a leitura de quem para somar os 200? Ela fez a leitura de 100. Ela olhou para a conta Z, na hora que ela foi somar 200, ela olhou quanto é que tem na conta Z? 100. Só que esse 100 era um valor que tinha sido alterado pela transação T1, que ainda não foi concretizada, ou que ainda não tinha sido concretizada. E essa transação T1 vai ter que ser revertida. Então, na verdade, o Y fez uma leitura suja. Porque ele lê um valor que não era de uma operação concretizada, de uma transação concretizada. Então, isso aqui vai ficar inconsistente. Por quê? Porque o Z, o que é que vai acontecer, né? O que é que vai acontecer, ó? No fim das contas, né, se tudo for permitido, então ia dar inconsistência em tudo. O saldo deveria ser o quê? Vamos pensar agora. Pessoal, vai ter que voltar o 100 para cá, né? Então esse aqui volta para 1.000. E eu teria que tirar 100 daqui, ficaria só 200, na verdade. E não 300. O saldo aqui deveria ser 200, porque é como se essa transação T1 nunca tivesse existido. E
Olha, se eu dei rollback na T1, esquece ela nunca existiu. Então seria o correto, não mexe no saldo de X, tira 200 de Y e soma 200 no Z. Então Z era para ficar com 200 e não com 300. Só que a transação T2, ela fez uma leitura de um valor que não deveria. Entenderam aqui o isolamento? Como é grave se não for tratado? Então, qual que é o que é o correto? Não deixar, né, que uma transação altere ou leia um valor que foi alterado por outra transação que ainda não foi concretizada. Eu espero ali a transação T1 terminar para fazer essa leitura. Senão eu fico com saldos inconsistentes. Senão, né, surgiu dinheiro aí para o Z. Surgiu dinheiro para o Z. Foi fabricado. Beleza? Então, essa é a propriedade do isolamento. E a durabilidade significa o quê? A durabilidade significa que, vamos supor agora que o caminho correto, tudo deu certo. Se tudo deu certo, pessoal, o que é que acontece? No final das contas, o saldo de X vai ser 900, o saldo de Y vai ser 1.800 e o saldo de Z vai ser 300, se deu tudo certo. E esses saldos têm que ser mantidos até que outras transações os alterem. Isso é a durabilidade. É o armazenamento permanente, persistente de dados. Beleza? Ficou clara a nossa propriedade ACID? Vamos consolidar com o nosso resuminho de ACID, né? Se não ficou claro até agora, só para vocês olharem aqui e verem, né? Porque muitas questões são diretas. Muitas questões são diretas desses conceitos. Então vocês têm que saber o textinho de cada uma. A atomicidade significa o quê? Que é a unidade de processamento atômica. Uma transação é uma unidade de processamento atômica. Ou eu realizo na totalidade, ou eu não realizo de forma nenhuma. Ou eu realizo tudo, ou eu não realizo nada. Consistência tem a ver com levar um banco de estado consistente para outro. Significa respeitar regras e restrições. Isolamento, uma transação vai parecer isolada das demais. Em um ambiente em que várias transações estão realizadas em simultâneo, elas realizam de forma independente, ou pelo menos parecem ser independentes. Ou seja, eu não tenho interferência indevida entre as transações que executam em simultâneo ou de forma paralela. E a durabilidade tem a ver com persistir as mudanças no banco de dados. Tem a ver com armazenar de forma permanente. Mesmo que a gente tenha falha depois, aqueles dados não podem ser perdidos. E aí nós temos os responsáveis. A atomicidade e a durabilidade são garantidas, ou o responsável por garantir elas é o subsistema de recuperação. A consistência é o programador, o módulo de restrição de integridade. O programador pode colocar regra lá para não ser descumprida. E o isolamento é do subsistema de controle de concorrência. Bacana? Então, pessoal, nós vimos aí, nós destrinchamos as transações e suas propriedades. É fundamental que vocês saibam o que é uma transação, saibam o que é cada uma das 4 propriedades e saibam diferenciar para não confundir, para não cair nas pegadinhas das bancas.